Olá, meus amigos, paz do Senhor a todos, a toda a sua família. Hoje nós temos o privilégio de lançar a nossa segunda aula do Seminário Bíblico Online. E o tema que nós vamos trabalhar hoje será sobre teologia, a doutrina de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o ser de Deus. Nós vamos dividir a nossa aula hoje em 3 partes. A primeira parte nós vamos entender o que a teologia nos ensina, o que ela vai abordar dentro do estudo do ser de Deus. Na segunda parte nós vamos falar sobre os atributos de Deus. E na terceira parte eu quero trazer como conclusão uma aplicação bíblica para a nossa vida de tudo aquilo que nós temos aprendido aqui. Ok? Desde já eu quero pedir você para se inscrever no nosso canal, a nos ajudar a compartilhar esse material que eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas e também para que você possa deixar o seu comentário. O que você achou da aula, assuntos que poderíamos tratar, tá? Eu quero convidar você a participar comigo de cada aula, de cada vídeo. Eu quero convidar você para participar comigo como aluno, deste Seminário Bíblico Online. Então fique comigo, vamos começar a nossa aula em nome de Jesus. Muito bem, meus amigos, nosso assunto de hoje é sobre teologia, a doutrina de Deus, o estudo acerca do ser de Deus. Teologia vem de 2 palavras, do grego. A primeira, teos, significa Deus, e logia significa estudo, tratado, ciência. Tudo que vier com esse termo, logia, está falando que é estudo de alguma coisa. E nesse caso é o estudo sobre o ser de Deus. Quais são os assuntos que a teologia aborda acerca do ser de Deus? O primeiro assunto que é abordado é a existência de Deus. O fato de Deus ser um ser autocriado, ou seja, ele não tem começo, não tem fim. Deus não foi criado, Deus não foi feito. Deus ele não tem começo e Deus ele não tem fim. Deus ele autoexiste, tá? Não há quem criou Deus. Então, um dos assuntos que é abordado aqui nesse estudo é acerca da existência de Deus. Também aborda-se dentro desse estudo da teologia os atributos de Deus. Algo que nós vamos falar um pouco de mais detalhes na segunda parte dessa aula. Os atributos são divididos em 2 pontos, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Também nós aprendemos dentro desse estudo acerca da Trindade divina. O fato de Deus ser um Deus só, mas ele ser triuno. O que é isso? São 3 pessoas diferentes em operações, mas iguais em divindade, tá? Mas que formam um único Deus. E é claro que existem várias vertentes teológicas, várias teorias que são contra o ensino da Trindade divina, mas nós temos bases bíblicas claríssimas acerca da existência da Trindade, como Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Ou seja, os 3 formam um Deus só. Esse é o estudo da Trindade divina. Também aprendemos como Deus, ele é o Criador. Creio eu que seja um dos pontos mais importantes dentro da teologia, já que existem tantas teorias acerca da existência de Deus que tiram Deus como ser criador de todas as coisas. Nós vemos Deus logo no início da Bíblia Sagrada, no primeiro versículo em Gênesis 1, capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. É um versículo pequeno, mas que é objetivo e direto para identificar o Criador de todas as coisas. No princípio, ou seja, no início de tudo, criou Deus os céus e a terra. Então também na teologia nós aprendemos sobre isso. Deus como criador de todas as coisas, o arquiteto de tudo. De onde veio a natureza? De Deus. De onde veio os animais? De Deus. De onde veio o homem? De Deus. De onde veio a mulher? De Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas. E pasme você que Deus também criou tanto o bem quanto também o mal. Deus é o criador de tudo. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito veio a existir.
Então nós temos esses títulos, né, esses temas que são abordados dentro da teologia, dentro do estudo acerca de Deus. Agora, para nós concluirmos a nossa primeira parte, qual é a fonte da teologia cristã? Isso é muito importante de nós respondermos. Qual é a fonte da teologia cristã? A fonte dessa teologia, desse estudo acerca do ser de Deus, é a própria palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Nós não temos como base da teologia acerca do ser de Deus a internet, né, o que as pessoas dizem, os historiadores, a ciência, não. Nós temos como base a palavra do próprio Deus. Por isso Deus deixou a palavra dele aqui conosco, a Bíblia Sagrada. Por isso que Deus é uma das razões de existir a palavra dele aqui conosco. Para quê? Para que tivermos base, fundamento para aprendermos sobre a sua pessoa. Então a base da teologia, a fonte da teologia cristã é a própria palavra de Deus. Uma coisa que eu quero deixar aqui para você. A fé, ela não é irracional. A fé, ela não é irracional, tá? Jesus, ele ensinou que nós devemos amar a Deus como? Com todo o nosso entendimento, tá? Então a nossa fé, ela não é uma fé irracional, muito pelo contrário. Ela é uma fé que está baseada na palavra de Deus, ou seja, existem fatos, existe a palavra de Deus que prova, que fundamenta, que origina o estudo acerca do ser de Deus. Agora, a fé, ela não anula a inteligência, tá? Nem extingue o pensamento. A fé, ela não anula a inteligência e também não extingue o pensamento. Ou seja, até Agostinho de Hipona, ele usa uma expressão para dizer o quê? Creio para compreender. Tá? Essa frase foi extraída de Isaías 7, verso 9. Olha só que diz: se não crerdes, certamente não ficareis firmes. Traduzido pela Septuaginta, não compreendereis. Ou seja, nós cremos para continuar compreendendo e aprendendo mais acerca de Deus. Então a fonte da teologia cristã é o quê? A própria palavra. A nossa base, a nossa fé, ela não é uma fé irracional. Muito pelo contrário, nós temos a palavra de Deus como base para a nossa vida. Tá bom? Então essa aqui é a primeira parte da nossa aula. O que é a teologia, a doutrina de Deus e os títulos, os temas que esse estudo aborda para trazer a nós o entendimento acerca dessa pessoa maravilhosa e gloriosa que é o nosso Senhor. Vamos lá, vamos para a segunda parte da nossa aula. Nessa parte agora da nossa aula, eu quero enfatizar com você acerca dos atributos de Deus. O que são atributos? Atributos são qualidades de um ser. Quando nós falamos acerca dos atributos de Deus, nós estamos falando das qualidades de Deus. E essas qualidades, elas são divididas em duas partes. A primeira parte fala dos atributos incomunicáveis. E a segunda fala sobre os atributos comunicáveis. Atributos comunicáveis quer dizer que são qualidades que Deus tem, mas ele comunica com as suas criaturas, inclusive o homem. Atributos incomunicáveis são atributos ou qualidades que somente Deus tem e ele não comunica com as suas criaturas. Isso é o que difere Deus das suas criaturas. Deus como um ser supremo, Deus como um ser totalmente elevado às suas criaturas. Então aqui nós temos qualidades que Deus tem, mas ele comunica aos homens, a sua criação, e atributos ou qualidades que somente Deus tem. E aqui eu quero conversar com você um pouco sobre isso. Por exemplo, atributos incomunicáveis, ou seja, qualidades que somente Deus tem. Eu vou citar alguns, não vou citar todos, tá? Mas eu vou citar alguns para a gente ter uma ideia do que são essas qualidades que somente Deus tem. A primeira é perfeição. Primeiro atributo ou qualidade de Deus, que só Ele tem,
é chamada de perfeição. A perfeição como atributo significa que Deus é perfeito de modo absoluto, Deus ele é perfeito de modo infinito e Deus ele é perfeito no modo único. Deus ele é perfeito. E quando falamos dessa perfeição, essa perfeição ela é absoluta, essa perfeição ela é infinita e esta perfeição ela é única. Então esse é um atributo incomunicável. Só Deus está nessa classificação de perfeição absoluta, infinita e única. Somente Deus. A palavra de Deus nos diz lá em Jó, capítulo 11, verso 7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Ou seja, é uma pergunta que a palavra de Deus está nos fazendo. Ninguém é capaz de chegar à perfeição de Deus. Ninguém. Agora, um outro atributo incomunicável de Deus, ele é chamado de infinitude. Infinitude consiste no fato de que para Deus não há limite no tempo e no espaço. Deus, ele é infinito. Para ele não há limite de tempo ou de espaço. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo 17, verso 5 e verso 24. Fazemos aqui uma junção com os dois versículos. Antes que o mundo existisse, ou seja, antes que o mundo existisse, Deus já era. Agora, por que me has amado antes da criação do mundo? É a complementação aqui do verso 24. Ou seja, Deus ele é antes de todas as coisas, Deus é agora e Deus ele é depois. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 13, verso 8, Jesus dizendo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é a qualidade de Deus, de ser infinito. Não há limite de tempo e não há limite de espaço. Agora, uma outra qualidade de Deus, que essa qualidade ela é extraordinária, é acerca da imutabilidade de Deus. É acerca da imutabilidade de Deus. O que é a imutabilidade de Deus? Tudo na vida muda. Tudo na vida se transforma. Tá? É um princípio, é uma lei de Lavoisier. Tá? É uma lei. Tudo muda, tudo se transforma. Até mesmo o céu e a terra mudam, envelhecem. Mas o interessante é que Deus, ele permanece o mesmo. Esse atributo é chamado de imutabilidade. Deus, ele não muda. Deus, ele não muda de acordo com o tempo. Deus não muda de acordo com a circunstância. Deus não muda de acordo com o que se enfrenta. Deus não muda. Ele é imutável. A palavra de Deus nos diz lá em Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A Bíblia diz também em Tiago 1,17. Toda boa ideia e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. O interessante é que essas qualidades, esses atributos aqui que estão sendo citados, são atributos que só Deus tem. É chamado de atributo incomunicável, tá? Agora, para a gente aqui partir para o atributo comunicável. Ainda quero citar acerca de 3 atributos incomunicáveis, que são os atributos mais populares, mais ouvidos acerca de Deus. Deus, ele é onipresente. Essa palavra onipresença quer dizer que Deus, ele está em todos os lugares. Deus também, ele é onipotente, que quer dizer que Deus tem todo o poder. Deus também, ele é onisciente, o que quer dizer que Deus sabe de todas as coisas. Esses são chamados de atributos incomunicáveis. Só Deus tem. Isso é o que diferencia Deus, como sendo Deus, de suas criaturas. Agora vamos falar sobre
atributos comunicáveis, ou seja, que são os atributos que Deus tem, mas ele comunica com as suas criaturas, em especial com o homem, conosco mesmo, ou seja, qualidades que Deus tem, mas que ele também compartilhou com o homem. Por exemplo, santidade. Dentro dessa classificação, dessa qualidade, Deus ele é absolutamente santo. Sua santidade é infinita, é inigualável, tá? A santidade de Deus. Ele é santo em si mesmo, em sua essência, em sua natureza. No entanto, como Deus não há em grau de santidade. Mas, no entanto, a Bíblia nos diz em Levítico 19:2: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ou seja, Deus ele é santo. Dentro da qualidade dele não há outro. Mas ele requer do homem, sua criação, também santidade. Para que Deus requer santidade do homem? Para que possa haver um relacionamento, para que possa haver comunhão. Porque se eu quero me relacionar com Deus, eu devo compartilhar da mesma natureza de Deus. Se eu quero me relacionar com o Senhor, eu preciso ter a mesma natureza do meu Deus, que é santidade. Então é um atributo que Deus tem, mas o homem também pode e precisa ter, se quiser ter uma comunhão com o Senhor. Também podemos usar aqui sobre atributos comunicáveis, qualidades que Deus tem, mas que ele comunica aos homens: verdade e fidelidade. Verdade e fidelidade. Verdade é um atributo relacionado com a fidelidade de Deus. Ele diz respeito à sua veracidade e é algo próprio da natureza divina. Deus, ele é verdade. Deus, ele é pura fidelidade. Agora, o interessante é que ele requer verdade de nós e requer também, na sua palavra, fidelidade da nossa parte. Precisamos ser verdadeiros e precisamos ser fiéis. Ou seja, o que Deus quer e comunicou ao homem, a sua criação, essas qualidades e atributos comunicáveis, é algo que Deus quer que compartilhemos da natureza dele. Vivemos de acordo com a natureza dele. E por último, nós podemos usar aqui uma das qualidades maiores que pode se ter no homem, que também pode ser aumentada, né? Por causa da queda do homem, por causa do pecado. Ele, vamos dizer assim, acabou com todas essas qualidades, né? Mas Deus, com Jesus Cristo, requer de nós essas qualidades, que elas sejam construídas e sejam evidenciadas no nosso dia a dia. Existe a qualidade chamada amor, tá? Amor. Amor é um atributo que é o tema central das Escrituras. Demonstra a forma suprema de Jesus Cristo. Deus, ele é amor. Não tem como você separar o amor de Deus, porque Deus, ele é amor. A natureza de Deus é uma natureza amorosa. E nós temos na palavra de Deus, como tema central das Escrituras, o amor. O interessante é que é uma qualidade que Deus tem. O amor de Deus, ele não sofre variação. O amor de Deus é um amor imutável, um amor fiel, um amor sacrificial. Só que é algo que ele compartilhou com o homem. É um atributo, uma qualidade que Deus tem, mas que ele também, tá? Ou seja, que ele compartilhou e comunicou com os seres humanos, a sua criação. E é algo que ele requer de nós. A Bíblia nos diz em Êxodo 26, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Em Jeremias 31:3, a Bíblia diz, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atrair. Interessante que é algo que Deus requer de nós. Deus fez com que nós, sua criação, criados à imagem e sua semelhança, tivéssemos também essa qualidade de amar, de ser amorosos. E é algo que Deus requer agora na nossa vida, que nós o amemos de todo o coração. Que nós tenhamos um relacionamento recíproco, ou seja, da mesma forma que Deus nos ama, devemos nós, de igual forma, lutar e nos esforçar para amá-lo também. Porque é uma qualidade que ele colocou em nós. É uma qualidade chamada de atributo comunicável. Então, meus irmãos, finalizando aqui a nossa segunda parte. Esses são os atributos de Deus. Atributos incomunicáveis, só Deus tem.
é o que diferencia ele das suas criaturas, e atributos comunicáveis que Deus tem, mas que ele também comunicou ao homem. Tá? Agora nós vamos para a nossa terceira parte, como finalização da nossa aula, e eu quero trazer uma aplicação bíblica para a sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz, no livro de Oséias, do profeta Oséias, capítulo 4, verso de número 6, a seguinte declaração: O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu lhes esquecerei dos seus filhos. Aqui nessa declaração, Deus, através do profeta Oséias, nos traz uma advertência importantíssima. A Bíblia aqui está nos dizendo que o povo de Deus, a declaração é bem clara, o meu povo, ou seja, o povo de Deus, está sendo destruído. E essa destruição, ela vem por uma razão. E a razão que é nos apresentada aqui é a falta de conhecimento. O interessante é que esse conhecimento não é o conhecimento secular. Não é o conhecimento que você adquire na faculdade, estudando várias e diversas matérias. Não está falando desse conhecimento, o conhecimento profissional. Deus não está falando desse conhecimento. Deus está falando que o povo é destruído porque falta o conhecimento dele. Nós estamos vivendo dias em que o povo está em uma escassez espiritual, no sentido que elas não estão conhecendo a Deus. Elas não têm o conhecimento de Deus. Agora, o interessante que eu quero trazer como aplicação para a nossa vida, dentro de tudo o que nós aprendemos nessa aula de hoje, é que há uma importância extraordinária em conhecer ao Senhor. Para começar, a vida e a morte está no conhecimento de Deus. A Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, Senhor, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, a vida eterna não consiste meramente na vida após a morte que eu terei, mas consiste no conhecimento que eu tenho agora e começo a ter dia após dia, a partir de um relacionamento da pessoa de Deus. A Bíblia também nos diz que o povo que conhece a Deus é um povo forte, está lá em Daniel. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nos sentimos tão fracos espiritualmente, estamos abatidos, qualquer coisa nos aflige, nos tira a paz, o sossego. Estamos fracos, mas a razão dessa fraqueza é a falta de conhecimento de Deus. Aqui a Bíblia nos diz que há uma destruição iminente que viria sobre o povo de Deus por falta do conhecimento de Deus. Agora, o interessante, e eu quero trazer isso para a nossa vida hoje, é que a falta de conhecimento não se dá pelo fato de não ter oportunidades para aprender. A falta de conhecimento de Deus hoje se dá porque as pessoas estão rejeitando as oportunidades de aprender acerca de Deus. Isso é algo extremamente lamentável e triste. Aqui a Bíblia nos diz que o povo perece por falta de conhecimento, porque os sacerdotes estão rejeitando o conhecimento de Deus. Quantas vezes nós não temos oportunidades de aprender mais de Deus? Através de cultos de ensino, através de escolas bíblicas, através de livros, bíblias, através de seminários, cursos teológicos. Quantas vezes não temos oportunidade de aprender mais de Deus, mas nós rejeitamos. Nós colocamos algo como se fosse algo sem prioridade, algo sem importância. Sendo que, na verdade, se tem algo extremamente importante que deveríamos correr todos os dias da nossa vida atrás, é acerca de conhecer a pessoa de Deus. Não existe algo mais importante nessa vida do que conhecer o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador. Nos conhecê-lo e nos relacionar com ele. O interessante é que esse conhecimento também não se vem através só da leitura e do estudo da palavra de Deus. Isso é chamado de conhecimento histórico. Você conhece Deus pela história, de Gênesis até Apocalipse. Mas existe um conhecimento que poucas pessoas têm tido. É o conhecimento à base por experiência.
o conhecimento experimental, chamado também de conhecimento gracioso, o conhecimento que você tem da sua experiência pessoal com Deus. Você pode contar o que Deus foi na vida de Moisés, na vida de Abraão, na vida de Noé, na vida de Pedro, João, Tiago, mas você pode contar o que Deus é na sua vida, como Ele tem se manifestado em sua vida. Isso aqui é onde nós temos falhado. Aqui é onde nós temos falhado. Nós não temos buscado o conhecimento da palavra. E quando buscamos, ficamos só nela. Sendo que, na verdade, existe muito mais para se conhecer. Deus quer se manifestar para você. Deus quer se relacionar com você. Então eu quero deixar essa aplicação bíblica para nós hoje. O povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Não espere essa destruição iminente na sua vida. Busque o conhecimento de Deus. Não rejeite o conhecimento de Deus. Corra atrás de Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Este é o desejo de Deus, ser encontrado. E nós estamos aqui exatamente para isso. Para ajudar você através desse seminário bíblico online, a você conhecer mais de Deus. Mas não fique só nessas aulas. Busque ao Senhor em oração. Busque experiências com Deus. Viva algo extraordinário com o Senhor. E veja, conheça, prova que o Senhor é bom, que Ele é real e que Ele existe. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus Cristo.